receber a palavra do Senhor como palavras proféticas. Não interessa que seja pastor ou a pessoa que prega a palavra de Deus, mas devemos recebê-la nos nossos corações, com a palavra do Senhor, que é o poder. A palavra ela é profética, a palavra tem poder. Né? A palavra, se você dizer alguma coisa para uma pessoa, certamente aquela palavra vai fluir alguma coisa de bem ou de mal. Então, preste atenção na mensagem essa noite. Vamos orar ao nosso Senhor. Apresenta o teu servo no teu altar, porque o crente nunca sai da presença de Deus. O crente sempre está na presença do Senhor. E nós estamos na tua presença. Abençoando o Daniel Braz, irmão, e a mensagem que vai nos trazer. E assim abençoa os irmãos presentes, irmãos que nos visitam, e pessoas amigas que estão aqui esta noite. Por isso, ó Deus, abençoa o teu servo, que ele for falar, seja dele, mas seja da palavra de Deus. E logo após a mensagem, nós temos a celebração da ceia. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse. Apocalipse 5. Apocalipse capítulo 5. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 4. Na verdade, é um capítulo todo, a mensagem, mas vamos ler apenas 4 versículos. Apocalipse capítulo 5, verso 1 ao verso 4. E assim a palavra. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Verso 2. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Verso 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Amém, igreja? Amém. De assentar, amados, nós vamos meditar o texto, o capítulo todo de Apocalipse. Nós vamos ler esses 14 versículos do livro. E faz tempo que eu não gravo a mensagem, né? Já faz um tempo, e eu tenho observado que eu acho que as pessoas têm gostado da mensagem minha, do pastor, do irmão Marcelo, do irmão Clodomiro, dos irmãos que tem os vídeos no YouTube, tá? Então, já está chegando quase 1 milhão de visualização. Então, eu creio que as pessoas têm interesse em ouvir a palavra de Deus nesta manhã. E ganhei o direito de transmitir ao vivo. Tá bom isso? Transmitir ao vivo a palavra de Deus. Enquanto muitas pessoas pagam muito dinheiro para transmitir, a gente tem essa oportunidade. Não está sendo transmitido hoje, mas quem sabe no outro dia a gente pode fazer isso, porque é uma maneira de transmitir a palavra, de levar para 1 milhão de pessoas que queiram ouvir a palavra de Deus. Irmãos, o tema da mensagem, você já tem observado que é um texto, quando se trata de Apocalipse, a gente pensa principalmente no futuro,
e nas coisas que irão acontecer no nosso mundo, no nosso planeta Terra. E o tema é: para onde caminha a história? Para onde caminha a história? Toda história começa com Deus e está sob o controle de Deus e termina segundo a vontade de Deus. Amém? Amém. Então observe isso. O quanto é importante nós sabemos quem está no controle do mundo, do nosso planeta Terra, da humanidade. Então não são os poderosos deste mundo que determinam o rumo da história. Não os historiadores que decifram os mistérios da história. Muitas vezes, quando a gente pensa em controle do nosso planeta, do nosso mundo, a gente pensa em duas pessoas, né? Deus e o próprio diabo, Satanás, que tem o controle. Então não são os filósofos que interpretam os segredos da história, não são os futurólogos que retiram o véu da história. Duas são as visões humanistas da história, né? Os antigos gregos, como era que eles viam a história? Como é que eles viam o caminhamento do mundo hoje que nós vivemos? A história não se move a história não se move para uma meta. Não há esperança, não há redenção. O que é e o que foi será. Não é uma consumação. Esse era o pensamento dos gregos, como que eles pensavam, a maneira como se caminhava a história. A outra visão, a visão dos ateus. A história é uma sucessão de fatos sem significado. Mas quem dá sentido à história da humanidade, quem dá sentido ao mundo em que nós vivemos? Você pode dar sentido na tua vida quando você toma decisões importantes para a sua vida, você começa a dar rumos à sua vida. É uma nova história que você tem. Você pode fazer ou ser uma pessoa de sucesso, né, profissional, e pode também não ser. Você pode ser uma pessoa bem vista pela sociedade, também pode não ser. Pode ser recebida e pode também não ser. Quando nós olhamos, quando Jesus estava na terra, observamos o quanto muitas pessoas receberam Jesus e outras não. E Jesus veio para todos. Jesus veio para todos, para que todos recebessem, aceitassem o propósito que ele tinha. Qual era o propósito de Deus, de Jesus? Era a salvação. A tão almejada salvação do povo de Israel. É só uma questão de tempo e os ratos voltarão. Você já viu essa expressão? As coisas não vão mudar, né? Às vezes a gente pensa politicamente, dizendo assim: quando entrar um outro prefeito, um outro governador, um outro fulano, as coisas vão melhorar. Aí passa mais 4 anos, mais 2 anos de eleição, e você vai ver que não, nada mudou. E você diz assim: o que a gente pode fazer? Qual o sentido da história? Filosofia da história. O livro, a filosofia da história, faz essa pergunta: qual o sentido da história? Que sentido tem a nossa vida hoje, como cristão, como pessoa, ou com interesse ou sem interesse de mudar o mundo? Então disse que os povos e os governos nunca aprenderam nada da história. Com tantos anos de Brasil, com tantos anos de história, de descobrimento, eu acho que poderíamos hoje viver um país bem desenvolvido, sem pobreza, porque o Brasil é o país mais rico do mundo.
O que as pessoas fazem no Brasil? Uma expressão bem popular, né? Só mete a mão. Só leva as riquezas do Brasil. O que os governantes fazem? Só vendem o melhor que tem no Brasil. E o povo que tanto precisa não tem. Os homens cresceram em poder e conhecimentos, mas não evoluíram moralmente. Né? Não evoluíram moralmente. O que você vê hoje na sociedade? É que cada dia mais as pessoas estão se tornando mais rebeldes, mais procurando, a violência está crescendo. Tem gente que até usa a expressão de dizer assim, a sociedade que parece animal. Você está fazendo uma maldade contra os animais, comparando o ser humano com o animal. A sociedade perversa com o animal. Você vê um animal brigando entre si, um com o outro. Até os gatos e o cachorro, que eram inimigos, não são mais. Né? Aprenderam a viver em sociedade. Se você hoje anda pela rua, você encontra um gato e um cachorro dormindo junto. O ser humano não. É matando um outro. Até mesmo entre si, onde você diz assim, sangue de família. Ali acontece também mortes e destruição. E a pergunta é, para onde caminha a história? Eu vejo aquele relógio está parado. Nem para saber a hora. Sob pressão, o homem moderno praticará os mais terríveis atos. O historiador no livro Declínio e Queda do Império Romano disse que infortúnios da humanidade. No livro Utopia, teve-se um tempo na Terra em que o homem construiria um paraíso por suas mãos e houve otimismo. Né? Sempre quando se quer construir algo bom, por trás tem algo ruim. Né? A Torre de Babel era a melhor ideia que tiveram. Vamos construir um lugar para morarmos e não se espalharmos. Sempre sermos o único povo na terra. Não era a ideia de Deus. A ideia de Deus era que os povos crescessem no mundo inteiro. Eles tinham uma só língua e poderiam governar o mundo. No nosso tempo hoje, em que nós vivemos hoje, eles querem fazer a mesma coisa da Torre de Babel. Por quê, irmão? Só tem oportunidades boas quem tem e sabe falar mais de um idioma, principalmente o inglês. Né? O que querem fazer? Unificar as línguas, todos falarem a mesma língua. Sem contar a questão política e também a união da sociedade com um dinheiro único. Muitas vezes a gente, no nosso país ainda, não tem, mas nos Estados Unidos e em outros lugares, já estão deixando de usar o dinheiro cérebro. Não se usa mais. Pode fazer o pagamento das suas contas e dívida pelo celular, pelo chip na mão, no braço. Aqui ainda não tem. Aí você diz assim, mas está muito longe. Vamos pular. Mas no século XX, assistimos às duas sangrentas guerras mundiais. O mundo está como uma panela de pressão, quase explodindo. Algumas esperanças para a história. O Deus que está no trono do universo tem um propósito para a história. Verso 1 do nosso texto. E vi na terra, do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. A história tem sentido, sua vida tem sentido. Você não caminha para um acaso, para o fim trágico. Apesar de nosso mundo estar condenado à destruição,
Por que condenado à destruição? É só pelas profecias do Apocalipse? Não. É pelo próprio homem que destruiu. As forças do mal não prevalecerão. Deus está no trono. Ele reina. Amém? Amém. Deus está no trono e Ele reina. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus tem em suas mãos o direito. A sua mão direita é um livro, escrito por dentro e por fora. Deus tem um plano em cada criatura. Deus tem um plano para mim e para você. E o maior propósito, e o maior plano de Deus é a salvação de todos. É a salvação de todos. Apesar de a maioria não receberem, não aceitarem Jesus como Salvador, mas Ele é a solução. Deus escreveu o livro da história antes dele nascer. Ou melhor, antes dela acontecer. Ele conhece, controla e dirige todas as coisas para a consumação final. Tem para onde correr? Não, não tem para onde correr. Caminhamos para o final, para o fim. Caminhamos para o fim. Porque tudo vai ser destruído. E, amados, a palavra de Deus é bem clara ao falar que vai acontecer a destruição. Mas antes disso, você e eu temos a oportunidade de aceitar a Cristo e receber a salvação que o Senhor nos oferece. O livro tem sequências e consequências. O livro que está na mão de Deus, escrito por dentro e por fora, ele segue. Se você conhece o Apocalipse, lá no final, o Senhor diz a João que ele não segue o livro, porque ele continua. A história vai continuar, não aqui, mas com Deus. Amém. Tudo está traçado, escrito e determinado. Nada foi esquecido nem omitido. Sua vida não caminha ao léu. O futuro está nas mãos de Deus. O digno procura, o digno procurado. Ninguém tem a capacidade de desvendar nem de conduzir a história da sua consumação. Vamos ver o verso 2 e o verso 3. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem embaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. O livro está selado com 7 selos. O livro na mão de Deus, totalmente selado. A história sem Deus é um livro lacrado. Só Deus pode dar sentido à história da sua vida. Então ninguém foi achado digno de abrir o livro. Deus tem um livro na mão. Nosso texto de Apocalipse não está revelando. E a Bíblia diz o quê? Que ninguém foi achado digno de abrir o livro. Nem no céu, Miguel, Gabriel, Serafim, querubins, anjos, os remidos, Abraão, Moisés, Elias, Paulo, Pedro, Maria, nem na terra, nenhum homem, por mais poderoso e influente, pode decifrar o sentido da história. A frase aqui diz que ninguém aprendeu com a história. Parece que ninguém realmente aprendeu, porque a política continua do mesmo jeito. É uma corrupção desde o começo e até o tempo que nós vivemos. Então, ninguém tem o poder de abrir o livro. Nem debaixo da terra, nem o diabo, nem os demônios, nem os espíritos atormentadores pode revelar a você o sentido da história, da vida. Não há ideologia, nem partido político, nem sistemas econômicos que possa realizar os sonhos e as esperanças do coração humano
humano, sozinha a humanidade não vai parar para lugar nenhum. Precisa-se de Deus, precisa-se de Jesus. Você que está hoje aqui, você precisa de Jesus na tua vida. Há uma impossibilidade radical de que o homem seja o senhor do seu próprio destino, né? Muitos dizem assim: eu sou dono do meu próprio nariz, faço e desfaço o que eu quero na minha vida. Primeiro, que a vida não é sua, quem te deu foi Deus que te deu. Então, você está usufruindo, usando de algo que não é seu, para acabar com a tua própria vida, perdendo a oportunidade que Deus te dá. A impotência humana para desvendar o futuro e a grande questão: quem é digno? Quem é digno de abrir o livro? Ninguém pode abrir o livro. A grande decepção, e eu chorava muito. Quem é que chorava? Vamos ler o verso 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono, dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Verso 7. E veio e tomou o livro da besta do que estava sentado no trono. Então João chorava muito. João ficou desesperado quando ele viu que ninguém, nem na terra, nem no céu, poderia abrir o livro que estava selado. A crise de João é a crise da impotência de todos nós. Sem Deus não somos nada e a lugar nenhum vamos. Olhamos ao nosso redor e vemos o mundo em pé de guerra. O mal triunfando, a violência crescendo, o terrorismo ameaçando as mais balizadas. Os jovens cada vez mais se drogando, e a nossa reação é também chorar. A violência cresce todo dia. Já estão liberando até a droga para ver se as coisas melhoram. Quero fazer uma pergunta. No Brasil é liberado o casamento gay? No Brasil é liberado? É liberado, né? Mas está liberado. Aqui em Manaus, esse mês vai acontecer o casamento gay. Sabe quem são os responsáveis para que isso aconteça? A famosa OAB. Quem é? Os principais da lei. Estão tomando partido por uma causa que a Bíblia não aceita. Ninguém que conhece Deus aceita. É um absurdo. Por que João chorou? Por que João chorou? E por que hoje choramos com tanta violência, com tanto sofrimento? Primeiro, porque isso parecia frustrar a promessa do Apocalipse, né? Capítulo 4, verso 1 de Apocalipse, diz assim: depois destas coisas eu olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo e disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Vários. O que acontecerá quando o livro se abrir? O que acontecerá com a humanidade quando Cristo veio buscar a sua igreja? O que acontecerá com você se não aceitar Cristo hoje? Se não tomar uma decisão na tua vida e receber o Senhor? Segundo, porque a história estaria à deriva como um barco sem leme. O digno encontrando a solução para a história veio do céu.
Vamos ler o verso 5, nosso texto. E disse-lhe um dos anciãos: não chore, não chore. Eis que aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém? Amém. O nosso Jesus. A consolação para nós. Não chores. Às vezes choramos como João, com medo do futuro, né? Quando se fala em acabar o mundo, é um desespero. Tem gente comprando terra até em Marte para ver se sobrevive. Para sobreviver do fim. Como será o meu amanhã, a minha velhice? Né? Como será o meu amanhã? Ah, eu estou me preparando. Está preparado? Quando a trombeta tocar, você está preparado para ir para o céu com o Senhor? Se você estiver preparado, amém. A voz ecoa no céu: não chores, o Senhor põe um basta na nossa angústia. Ele traz a solução: não chore. O digno procurado e agora o digno encontrado. Alguém capaz de dirigir a história e dar sentido à vida? A solução da história está em Jesus. Verso 6. E olhei, eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, e que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Verso 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. O livro da história está nas mãos de quem? Está nas mãos de Jesus agora. Porque é o único digno de abrir o livro. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Ele é o Criador, sustentador, Redentor e Senhor. Essa palavra Redentor é a salvação dirigida a todos nós. Só Cristo tem a chave da interpretação da história nas mãos. Ele venceu para abrir o livro. Verso 5. Ele é o leão de Judá, raiz de Davi. Ele venceu o diabo, o mundo, o pecado e a morte. Então nós só somos herdeiros de Deus porque Cristo morreu. Só pode haver herdeiro se haver morte. Então, como Cristo morreu, nós somos herdeiros de Cristo. E o mais disso é que Ele ressuscitou. O Messias sofredor, Ele é o leão, porque antes foi o cordeiro. O Jesus vencedor e o cordeiro que foi morto. A sua marca como tinha sido morto, a sua vitória foi conquistada na cruz. A sua posição, ele está de pé, ação e poder. Seu lugar no meio do trono, a autoridade. Ele é digno de desvendar o sentido da sua vida. Se a sua vida não está bem, porque você não tem Jesus. Quer melhorar? Aceite Jesus. Receba Ele hoje. Hoje você tem oportunidade. Quero dizer a você que não tem Jesus. Hoje você tem oportunidade de aceitar a Cristo. É o dia da tua oportunidade. Isso deve levar-nos a orar confiantemente e cercar o destino das pessoas. As orações agora fazem sentido orar e falar com quem está com o livro da história nas mãos. Isso deve levar-nos à evangelização fervorosa. Sabendo que a oportunidade que nós temos e a esperança que Cristo trouxe a todos nós temos aqui orar e aqui buscar.
verso 9, nosso texto, e cantavam um cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua e povo. Então, o verso 9 diz que Cristo morreu para comprar com o sangue pessoas. Então, Cristo comprou com o seu sangue a autoridade, o poder e a tua vida. Todo grupo étnico, tribo, todo grupo linguístico, língua, todo grupo político, povo, todo grupo social, nação, isso deve levar-nos a tomar posse da nossa alta posição espiritual. Qual é a nossa alta posição espiritual? Fomos comprados pelo sangue de Cristo. Amém? Verso 10: E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Amém, igreja? Amém. Essa é a palavra de consolo para todos nós. Fomos construídos reis, já reinamos com Cristo espiritualmente, pois estamos assentados com Ele nos lugares celestiais, reinaremos com Ele plenamente na sua segunda vinda. Fomos constituídos sacerdotes, agora temos livre acesso à presença do Pai por intermédio de Jesus. Por que somos sacerdotes? Porque temos livre acesso a Jesus. Porque só os sacerdotes tinham acesso a Jesus. Só os sacerdotes tinham o direito de entrar no lugar santo e falar com Deus. E Jesus nos deu essa garantia. Por isso somos sacerdotes de Cristo, porque temos o mesmo direito de entrar na presença de Deus. Isso deve levar-nos a dedicar tudo que somos ao Cordeiro. Verso 11: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Apocalipse 5:11. E dos animais e dos anciãos, e era o número de deles, milhões de milhões e milhares de milhares. E com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, que recebeu poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Também, igreja, porque é o Senhor. É o nosso Deus que tem este poder. A Ele seja o poder, a entregar a Ele tudo que está em nossas mãos, todo o poder, inerência que temos. A Ele seja a riqueza dos nossos bens, a riqueza dos empresários cristãos, a riqueza dos homens de negócio, a riqueza dos empregados. A Ele seja a sabedoria, a nossa inteligência, cultura, talentos, diplomas, habilidades profissionais. Muitas vezes buscamos tudo isso e esquecemos de Deus. Queremos ser empresários, queremos ter faculdade, queremos ter um bom emprego, mas esquecemos de Deus. E a Ele devemos entregar isso. A Ele seja a sabedoria, a nossa inteligência. A Ele seja a força da juventude até os últimos alentos da velhice ao Cordeiro. Não há aposentadoria no reino de Deus. Amém? Não há aposentadoria no reino de Deus. Você não pode dizer assim: já cheguei ao meu limite e vou parar, não vou mais fazer nada para Deus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem gente que gostaria de estar aqui essa noite ouvindo a palavra de Deus, mas não pode porque está doente, porque está enfermado.
por isso que eu estava. Mas força de vontade tem. E você tem a oportunidade de estar hoje aqui com o Senhor. Porque o Senhor está presente nesse lugar. Amém. Não há aposentadoria no reino de Deus. A Ele seja a honra, a primazia, o melhor e as primícias de nosso tempo, da nossa vida, deve ser dada ao Cordeiro. A Ele seja a glória, só Ele merece ser exaltado. A Ele seja o louvor. O culto precisa ser prestado só a Ele. O digno procurado e encontrado agora é adorado. Verso 14. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Era um momento esperado para aquele tempo. E é um momento esperado para nós hoje. Por que para nós hoje? Porque queremos encontrar com Cristo. Queremos estar com Cristo. Ou alguém aqui não quer ir com Cristo? Todos nós queremos. Todos nós esperamos esse momento a unir-se ao coral de Cristo. Então, o Cordeiro foi morto, ele é adorado por onde ele está. Ele é adorado pelo que ele fez. Foste morto como teu sangue compraste para Deus. Ele é para o nosso Deus. E constituíste reis, reinos e sacerdotes. E reinarão sobre a terra. Que tipo de cântico é esse que lhe é entoado? Que cântico vamos cantar na presença de Deus e com Deus? Cântico de adoração. Tu és digno. Né? Cântico de pregação, porque foste morto. Em Gênesis 22, o Cordeiro substitui Isaac. Em Gênesis 22, o Cordeiro substitui Isaac. Quando o Senhor fez a prova para ver se ele entregava o seu filho, representaria a morte de Cristo para a nossa salvação hoje. Em Êxodo 12, na Páscoa, o Cordeiro é oferecido para uma família. O Cordeiro era oferecido a uma família. Um cordeiro inteiro para uma família se alimentar e se preparar para sair para o deserto. Se você conhece a história, você observa ali que eles não poderiam, eles tinham que estar pronto para sair, porque a qualquer hora seria o anúncio para que eles deixassem aquele lugar. Temos que estar pronto no nosso tempo hoje, porque a qualquer hora Cristo pode voltar, a trombeta pode ser tocada, e temos que estar pronto. Isaías 53, verso 8 diz que o Cordeiro foi morto para uma nação. Mas em João 1, 29 diz que o Cordeiro morreu para salvar os procedentes de todo o mundo. Que disse João quando viu Jesus? Diz: esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o cântico missionário: compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Cântico devocional: e os constituíste reis e sacerdotes. E o cântico profético: e reinarão sobre a terra. Ele é adorado por aquilo que ele tem. Os cânticos desses capítulos são 2 grandes oratórios. O oratório da criação dos capítulos são os 2 grandes oratórios. O oratório da criação, oratório da redenção. O oratório, um gênero musical dramático com solos e coros acompanhados de orquestras. Aqui as vozes da igreja glorificada, dos serafins, dos anjos e da natureza se unem para louvar o celestial. Isto é, o culto ao Criador. O que vamos fazer no céu? Adorar o Senhor, adorar a Cristo, Todo-Poderoso, aquele que era e o que há de vir. Então, quem tem o livro na mão? Deus tem o livro na mão. E a história está em
entregue nas mãos de Deus. A isto segue o coro constituído de 24 anciãos, a igreja que prossegue o louvor do Criador. Tu és digno, Senhor Deus nosso, receber a glória, a honra e o poder por todas as coisas que tu foste criaste. Amados, você está preparado para este momento? O momento da adoração ao Senhor? É possível hoje você saber e ter certeza da sua salvação. É possível hoje você aceitar a Cristo e ter certeza que Ele vai com Ele quando Ele vier buscar a sua igreja. Eu estou lhe dando você a oportunidade que foi dada a mim há 20 anos atrás de aceitar a Cristo. A oportunidade de conhecer, receber a Jesus e receber a salvação. O que seria de mim 20 anos atrás se eu não tivesse reconhecido a Cristo como Salvador? Não tivesse aceitado, reconhecido meus pecados, entregado a minha vida nas mãos do Senhor. Então digno és o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e o louvor. Prossegue o canto crescendo arrebatador até alcançar o grandioso dia final. Não somente a igreja, os serafins, os anjos se combinam, mas houve toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, louvando ao Criador. Todos louvarão a Cristo. Falar em louvor, estou sentindo falta de alguém hoje. Rapaz, ele é bem pentecostal aí. Sentindo falta hoje, olha. Depois eu falo quem é. E assim a música do céu, ao mesmo tempo em que ela é cheia de entusiasmo, produz profundos acessos de adoração, ao ponto da igreja prostrar-se. Ninguém pode contemplar o Senhor na sua beleza, no seu fulgor, sem se prostrar. Talvez hoje você não queira aceitar a Cristo, ou não se dobre o seu joelho para Deus, mas eu lhe garanto que um dia você vai fazer isso. Porque todas as nações irão se prostrar na presença de Deus. Amém. A igreja na terra não tem o que temer. Não importando de quantos juízos estejam repletos no rolo da história humana, porquanto o sentido da música é este: o Criador entregou o Redentor e a toda a autoridade no céu e na terra, e o que segue jamais passarão despercebido do seu amor e cuidado. Amados, Jesus disse assim: que todo o poder foi dado no céu e na terra. Todo esse poder foi dado ao Senhor é para garantir a minha você e a salvação. Então, meus amados, a você que hoje está pela primeira vez, a você que ainda não tem Jesus, saiba que você tem a oportunidade de aceitar Ele hoje. Eu quero agradecer ao Senhor pela palavra e por saber que hoje eu e você temos a oportunidade de sermos salvos pelo Senhor. Vou orar antes de passar a palavra, pastor. Pai querido, graças te dou pela tua palavra. Graças damos, Senhor, pela oportunidade de te servir. Visita, Pai, cada coração. Visita aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que ainda não receberam a tua palavra, que ainda não te aceitaram como Salvador, Senhor. Que o teu Espírito, Senhor, esta noite levante a mão daquele que está em nosso meio, daquele que ainda não tem Jesus. Ó Deus, visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão fracos, meu Deus. Transforma a vida dos teus servos. Levanta, Senhor, aqueles que se sentem desanimados, meu Pai. Ó Deus, visita aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de vir, que estão em seus lares, que estão doentes.
mas que tu possas levantá-lo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os músicos, vamos cantar. Vou ler só um versículo e após encerrar a música nós teremos a ceia do Senhor errado. Vou ler um versículo, vou deixar já a critério